Ao longo das últimas semanas, nos últimos domingos, nós estudamos já há algum tempo, mais de um ano, o livro de 1 Coríntios. E nós terminamos, e logo depois que terminamos, nós avisamos os irmãos que nós iríamos abordar topicamente alguns assuntos da Bíblia, procurando ser o mais expositivos possíveis, embora é um pouco mais difícil fazer exposição, achar ou abordar assuntos que são um tema, que você encontre tudo num texto só. Isso é um pouco mais difícil. Há versículos que fazem isso, mas eu ainda não encontrei alguns que eu preciso nesse sentido. Eu falei na primeira semana sobre o papel, nós estamos falando sobre o homem cristão, aliás, estamos falando sobre famílias, e aí na primeira semana nós falamos sobre quais são as marcas, qual é o perfil do homem cristão. Então, no primeiro domingo que nós olhamos, nós abordamos o perfil do homem cristão e nós apresentamos 3 P's, 3 letras P's que marcavam o perfil desse homem. O homem tem que ser vamos ver quem lembra aí, o homem tem que ser um provedor forte. Nós vimos Efésios 5, de 25 a 29. O homem tem que ser um provedor, uma fortaleza da casa. O homem tem que ser um professor, um sábio professor, um mestre. Ele tem que se aplicar a conhecer na sua casa. É dever do homem conhecer mais Bíblia do que sua esposa. É assim que Deus quer. Não tem a ver com capacidade intelectual, nada disso. Tem a ver com funções. Deus quer que o homem se desenvolva suficientemente na Escritura, tenha a suficiência necessária para a instrução pessoal, instrução da sua esposa, instrução dos seus filhos. Por quê? Não tem nada a ver com capacidade, como eu falei, é porque é o papel que Deus quer. O homem como líder da sua casa. Então ele é um provedor forte, ele é um professor sábio e por fim ele era um protetor. Então aí ele tinha que ser um protetor corajoso. Ele é quem toma a frente, ele é quem protege, ele é quem preserva, ele que resguarda a sua família de tudo isso daí. Nós vimos, deixa eu passar aqui, aí fica mais fácil. Nós vimos que não tem verdade central, porque não é o único texto que estamos olhando. Os papéis, no primeiro domingo vimos quais são os papéis que o homem deve desempenhar. E aí nós já falamos, um provedor forte como Cristo que pagou por sua igreja. Nós vimos que o homem deve ser um professor sábio, assim como Cristo queria produzir algo na sua igreja, levando a igreja a se tornar uma esposa sem rugas, sem mácula, sem defeitos. Então ele precisa ser um mestre na sua casa. Vimos, por fim, que o homem tinha que ser um protetor corajoso, porque Cristo cuidou da igreja e protegeu ela, então o homem deve amar a igreja e se entregar por ela sacrificialmente. Na semana passada, os irmãos vieram e alguns acharam que nós íamos falar sobre as mulheres, mas eu falei que íamos falar dos homens de novo. Alguns falaram, pastor, mas tem que equilibrar. Desculpa, mas é desequilibrado mesmo. Deus fala mais do homem do que fala da mulher, então eu tenho que falar mais do homem. E aí eu tomei uma segunda semana para abordar aspectos que ficaram faltando a respeito do homem. O homem tem que ser um intercessor na sua casa, aquele que se coloca entre Deus e os que estão sob sua responsabilidade. Vimos isso, que era um exemplo na vida de Jó. E aí nós olhamos 4 áreas pelas quais um homem deve orar por sua família. As 4 áreas são a conversão, caráter, carreira e casamento. Então, se você quiser escolher áreas pelas quais você quer pedir a Deus, tem outras, mas essas áreas são muito importantes. Peça a Deus pela conversão. Isso é crucial para que salvação verdadeira surja na sua família. Ore pelo caráter seu, da esposa, dos filhos. É um papel do homem fazer isso daí. E se os filhos se tornam mau caráter, biblicamente é responsabilidade do homem. Não é que é culpa do homem, tá bom? O homem não tem como mudar o coração, mas o homem é responsável por se esforçar para formar o caráter dos seus filhos. Não é a escola que faz isso. Escola é um lugar para onde você manda os seus filhos para eles receberem informação. Escola informa, a família, a casa forma. Há muitas famílias enviando os seus filhos para a escola e falando, olha, eu não sei o que fazer aí, dá um jeito aí. E aí os professores na escola, o diretor, seja quem for lá, alguém está tentando, se esforçando. Eu até entendo que muitos professores crentes que estão atuando se esforçam de vez em quando para formar o caráter, porque está tão difícil, as famílias estão tão perdidas, que se você é professor, homem ou mulher aqui, quem está sentado, se você está envolvido no magistério, ajude.
a formar um caráter correto. O problema é que na rede também você muitas vezes vai encontrar gente que está desvirtuando o caráter dos seus filhos. Então você precisa estar atento. Voltou da escola, é o pai que tem que perguntar: filho, o que você ouviu? Foi tudo bem? Como estão as coisas? E se alguma coisa está errada no caráter, ele tem que interceder pedindo que Deus trabalhe, que Deus mude. Ore pela carreira dos seus filhos, para que eles tenham uma carreira promissora, não do ponto de vista que o mundo diz financeiro, mas que eles tenham uma carreira que valha a pena da perspectiva dos céus. Não importa o que ele vai fazer, desde que ele faça isso para a glória de Deus. Ajude ele a entender que o dinheiro não é tudo na vida. Agora, você só pode ajudar o seu filho a entender isso se o dinheiro não é tudo para você também. Não adianta você falar para o seu filho: ó, dinheiro não é tudo, e você está correndo atrás do dinheiro, o seu filho está aprendendo com você. E por fim, ore pelo casamento deles. Vivemos dias em que casamentos que passam de 15 anos estão em extinção. Eu ontem falei para os casais em São Paulo, pregando lá na sede, no lugar do pastor Marcos, que está doente, e eu mostrei para as pessoas que você, daqui a alguns anos, você perguntar: quanto tempo você está casado? E pessoas que vão dizer: estou casado há mais de 15, 20 anos, vai ser muito raro você encontrar. Os casamentos, dentro da igreja e fora da igreja, os casamentos estão ruindo, eles estão numa decrescente, infelizmente. E muitos filhos estão aprendendo o seguinte: se os meus pais fizeram isso, eu também posso fazer. Caso a situação fique difícil, o casamento termina, então nós estamos fazendo um efeito em cascata. Os filhos estão absorvendo esse padrão cultural. Se na sua casa isso não for revertido, se na sua família isso não é revertido, a sociedade vai convencê-los, porque os artistas, eles casam, ficam 3 meses casados e terminam, se é que pode chamar de casamento, e começam um novo casamento. Então, socialmente já é aceito, as pessoas nem falam muito sobre casamento. Ninguém se choca. Quando fala: olha, fulano casou, o Fábio Júnior, sei lá, 7 esposas. Outro dia eu vi um comercial da Vivo que eles estavam brincando. Fizeram uma piada em cima disso. Estou tentando pegar o sinal. A pessoa virou: para você é normal, né, tentar, porque você já tentou 7 casamentos e não deu certo. E aí sai e todo mundo dá risada, acha o máximo. É uma tragédia. Uma tragédia que agora virou até marketing, porque se tornou bonito, um referencial aí. O homem tem que ser um referencial na sociedade. Nós estamos carentes de modelos a serem seguidos. Precisamos de modelos. E aí nós vimos que o homem tem que ser um modelo humilde, um modelo de desprendimento e um modelo outrocêntrico. Ele é desprendido de dinheiro, ele é humilde, ele reconhece as suas limitações e no final ele trabalha sempre visando o bem dos outros. O verdadeiro homem, ele vai se esforçar para que a sua família seja uma família de sucesso. Não que ele seja um sucesso, é óbvio que automaticamente ele se torna um sucesso. Mas ele vai se empenhar para que a sua esposa e os seus filhos vão além deles, além dos pais. Os seus filhos, a sua esposa, elas precisam receber de você incentivo. E para isso você tem que ser um referencial. É você que tem que ser um modelo de leitura bíblica, de oração, de vida com Deus. Se você deixar o que acontece, e preste atenção, não estou dando indireta para ninguém, estou dando direta mesmo. Funciona assim: muitas famílias cristãs, quem puxa as rédeas da família na questão de fé é a esposa. E isso está errado. Está muito fora do ideal de Deus. Se é a mamãe que tem que falar: filho, vamos orar. Se é a mamãe que tem que falar: vamos se arrumar para ir para a igreja. Se tudo é a mamãe no aspecto da vida com Deus, isso está errado. Está fora do modelo de Deus. O pai deve ser o primeiro a se preocupar. Se a família está chegando atrasada no culto na igreja, a responsabilidade é do pai. Não adianta falar: mas a mãe demorou para fazer a chapinha, não sei o que. Não importa. A culpa é do pai. O pai, então, tem que começar 3 da tarde, arrumar toda a família. Ele tem que dar um jeito. E se não tem jeito, se os filhos estão demorando, traz os filhos do jeito que eles estiverem. Os filhos vão aprender, eles aprendem rapidinho. Você traz um filho um dia para o culto com um sapato só, no outro domingo ele vai arrumar. Alguns pais de adolescentes, você fala: vamos, a filha está lá passando, como é que chama o negócio que passa no olho, Sabrina? Como? Rímel. Então a filha está passando um rímel lá no banheiro, não sei o quê, vem com um olho só com rímel, o outro sem. Acaba aqui na igreja. Fica fazendo no carro, eu não sei.
Dá um jeito, não fique esperando, porque aqui não é concurso de beleza, não é isso. E Deus pouco importa se você está usando Chanel 1, se você está usando o tênis de marca, roupa de marca, Deus quer ver seu coração. Se o seu coração chega desarrumado e mal cheiroso, o seu culto é péssimo. Então, vamos trabalhar nesses valores aí. Não estou falando para você vir mal arrumado, fedido e assim por diante. Estou falando para você priorizar o que vem primeiro. E vimos também que o homem, além de ser um intercessor, um referencial, ele tem que ser um homem com propósito. Ele tem que ser um homem que tem valores superiores. E os valores são, ele deixa o passado no passado, ele ajusta o seu presente para que a vida vá para o caminho correto, e ele finalmente foca no futuro. Essa ideia, esse provérbio dito na sociedade de que pau que nasce torto, morre torto, do ponto de vista bíblico não tem nada a ver. Alguém começou um passado torto, ajusta o seu presente, acertando a direção do supremo alvo. E aí você, corrigindo o seu presente, deixa o passado para trás e avança. Tá bom? Então, nunca dê a desculpa para Deus do seguinte: Senhor, eu não posso corrigir na minha vida melhor porque o meu passado me condena. Ah, Senhor, a minha família, se o Senhor conhecesse o lar que eu nasci, quanto sofrimento, Não, Deus fala, não, esquece tudo isso. Daqui em diante, pega minha mão, vamos acertar o caminho e vamos em frente. Não precisa se preocupar em copiar esse slide, se você quiser, é só me escrever, eu mando. Ninguém me escreveu, mas quem quiser pode escrever, fica à sua disposição para usar. E hoje, então, já que nós falamos 2 domingos sobre o homem, hoje nós vamos falar sobre o homem de novo. Então, ficou faltando algumas coisas para falar sobre os homens. Eu já percebi que diminuiu a frequência. Enfim, os homens estão fugindo, né? Mas eu não vou avisar quando é das mulheres, então aí as mulheres também não podem deixar de vir. Mas vamos mais um pouquinho aí, vamos ver o 7, o 8 e o 9 da vida do homem. O homem precisa ser um disciplinador. Vou repetir, o homem de Deus, o homem foi chamado... desculpe, eu falei disciplinador não. O homem foi chamado para ser um discipulador. É trabalho do homem. O que é o discipulador? O discipulador é aquele que se dedica na busca por formar nos outros um caráter cristão. O discipulador é aquela pessoa que está caminhando com Deus, mas que olha para as pessoas à sua volta e com compaixão olha e fala assim: eu preciso, não porque eu sou superior ou porque eu sou melhor, mas pelo simples fato de que eu caminhei mais, eu preciso ajudar os que vêm atrás para que eles tenham um caráter cristão. É aquela música que nós cantamos: possam todos que nos seguem, ou nos cercam, ou nos seguem, ver Jesus em nós. O homem de Deus, ele sempre está à procura de alguém para discipular. E nós estamos carecendo muito disso daqui, demais. Os adolescentes dessa igreja estão clamando por discipulado. Homens, se você não sabe quem é discipular, vem falar comigo, eu indico. Pai, você tem filho adolescente, você pode discipular, mas muitas vezes... é interessante como o filho resiste ao discipulado do pai e se abre muitas vezes ao discipulado de um outro irmão. Aí ele fala: meu pai não sabe nada, meu pai está velho. Está mesmo, eu sei que está, mas em proporção a você. E daí? Quem falou que aquilo que tem mais idade do que você é ruim? Não é. Você deve aproveitar as oportunidades que Deus te dá, jovem, de estar com pessoas mais sábias e sugar deles o que é bom. E não copiar o que é errado. Porque o que tem de pessoa idosa, homens idosos que são resmungões, teimosos e péssimo exemplo em algumas áreas que você tem que descartar. Então, o homem, só porque ele se tornou idoso, ele não se tornou referencial em tudo. É interessante o discurso da pessoa idosa. Ela olha e fala assim: eu sou mais maduro, eu aprendi na faculdade da vida. A faculdade da vida ensina muita coisa ruim. Muita coisa ruim. Eu gosto de ouvir quando a pessoa fala assim: eu aprendi na faculdade das escrituras. Eu falo: opa, escute a esse ouvir. É assim que você faz. Os adolescentes da nossa igreja, os homens, mulheres, quando nós falamos das mulheres, mas já deixando uma dica aqui, se aproxime das adolescentes, discipule, pergunte quais são as lutas. Nós temos diversos adolescentes aqui na igreja que estão se aproximando de fase de vestibular e eles estão escolhendo profissão, lendo o que a revista Veja diz sobre aquela profissão. Quando tem tantos profissionais aqui de diferentes áreas que poderiam vir no Darash e falar: eu quero falar, pastor, um sábado para eles sobre como é minha profissão.
E de repente você estimula um jovem da igreja a seguir a carreira que você tem. Você esclarece dúvidas que ele tem. Quantas irmãs não seguiram uma carreira profissional, mas são excelentes mães, donas de casas, e muitas moças da igreja olham e falam assim, eu tenho que ter faculdade, porque senão eu não vou ser nada na vida. É uma mentira. E precisam ouvir algumas irmãs que vêm aqui e falam assim, olha, não se preocupa, vale a pena também abrir mão de uma carreira e se dedicar à família. Porque a sociedade coloca sobre as meninas da igreja uma pressão dizendo assim, se você não tiver um diploma, você não é nada. Quando as moças vão fazer compra e tem que fazer um crediário, e alguém pergunta, profissão? A pessoa fica assim, profissão? O que você faz da vida? Ela fala assim, sou do lar. Falou o quê? Não, dólar? Não, do lar mesmo. Eu sou uma pessoa do lar. Sabe que o mundo olha e fala, fracassou na vida. É mais uma come e dorme, não faz nada, fica em casa. É assim? As irmãs que não trabalham secularmente com carteira assinada, mas olha para a vida da casa, vê se tem trabalho. Tem muito trabalho. Tem muito trabalho. E o trabalho mais excelente. A Bíblia não é contra a mulher trabalhar fora. A Bíblia apoia a mulher trabalhar fora desde que ela dê conta das tarefas que Deus colocou para ela dentro da casa também. Se você não dá conta da casa, aí está errado trabalhar fora. Mas aí nas mulheres nós vamos atravessar, né? Deixa as mulheres, basta cada dia o seu mal. Nós vamos chegar lá, não se preocupe. Esqueci o que eu estava falando. Os homens precisam então procurar dentro da igreja pessoas para discipular. Um texto bíblico de Mateus 4,19. Vamos abrir lá, Mateus 4,19. Uma frase muito conhecida, um texto conhecido da Escritura. Quando Jesus volta do seu tempo de tentação no deserto, ele vai selecionar os homens que vão trabalhar com ele no seu ministério. E aí ele vai começar a convidar os seus apóstolos. E quando ele convida os apóstolos, ele diz o seguinte, quando ele encontra Pedro e André, que estavam lançando redes, estavam trabalhando como pescadores, verso 19 diz assim, e disse-lhe Jesus, vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Frase muito simples. E isso tem a ver com o discipulado. Jesus falou assim, abandonem o que vocês estão fazendo. Jesus não falou que o trabalho deles não era importante. Jesus simplesmente disse o seguinte, eu tenho um trabalho, eu tenho uma carreira sobremodo excelente a sua. Mas o verdadeiro discipulado, o discipulado cristão, ele passa por algumas etapas. Primeiro, discipulado requer obediência. A palavra de Deus diz que Jesus falou, vinde após mim. Não dá para fazer discipulado sem contato pessoal. E Jesus poderia ter dado um curso dinâmico para os apóstolos, seus discípulos, em 3 meses. Em vez de Jesus ficar andando para lá e para cá, indo e voltando, ele poderia reunir os seus discípulos e falar assim, olha, vamos ficar 3 meses juntos num lugar, um intensivão, eu vou falar tudo para vocês a respeito do reino, para que vocês sejam mestres no conhecimento. Mas ele não fez isso. Ele falou, vinde após mim. Senhor, mas só isso o seu convite? Por hora é só isso. Andem comigo, durmam comigo, comam comigo. Descansem quando eu parar, andem quando eu andar. E ao longo da nossa jornada juntos, eu vou instruir vocês. Eu vou fazer de vocês pessoas melhores. Eu vou trabalhar em vocês para que vocês se tornem homens úteis nas minhas mãos. No momento vocês não são. E os homens da igreja precisam olhar para outros, não precisa ser adolescente não. Homem olhando para outro homem e falar, irmãos, vamos nos encontrar durante a semana. Irmão, vamos ter um tempo juntos para orarmos. Vamos ter um tempo juntos para fazer uma leitura bíblica. Isso não é sinal de fraqueza, é sinal de maturidade. Os homens precisam se encorajar. Há lutas comuns aos homens, em que os homens podem compartilhar e falar, olha, eu tenho filhos na mesma idade que você tem, quais são as suas lutas? Vamos compartilhar ideias, vamos pensar biblicamente como podemos trabalhar. E o que acontece é o seguinte, quem sabe mais discipula o outro.
Mas na jornada bíblica, eventualmente acontece também, não no caso do Senhor Jesus, não foi isso no caso de Jesus, mas na nossa jornada, muitas vezes, o discipulador aprende com o discípulo também. Faz parte dessa jornada. Por quê? Porque nós somos imperfeitos. Mas no modelo de Cristo, é um modelo de interesse. É preciso obediência e estar junto. Se você quer ser um discipulador, ore a Deus e fale, Senhor, quem eu posso discipular? Alguém sabiamente disse que todo homem deveria ter na sua vida pelo menos 3 pessoas. Deveria ter um Paulo, deveria ter na sua vida um Barnabé e um Timóteo. Você tem que ter na sua vida alguém que você segue, alguém para quem você liga para pedir informação, alguém que você desabafa, alguém com quem você conversa. Por quê? Porque é o seu Paulo. É alguém que você pode ir lá pedir ajuda e essa pessoa tem conhecimento, tem experiência de vida, tem conhecimento bíblico para ajudar você. Você precisa ter um Barnabé, um parceiro de ministério, alguém que está na mesma estatura com você, com quem você troca experiências. E você precisa ter na sua vida um Timóteo. Ou um Marcos, se você quiser, um João Marcos, aonde você investe na vida dessa pessoa. E, gente, só isso, se você não tem os 3, você tem que pelo menos encontrar. A princípio, eu diria para você, se você tem que escolher alguém, comece a procurar um Paulo. Procure na sua vida quem é Paulo. Pastor, não pode ser você? Não. Não posso. Porque se eu começar a fazer um discipulado individual com você, o que vai acontecer com os outros? Pastor, eu posso fazer também? Posso. E o que vai acontecer? Vai virar culto. Aí nós vamos continuar. Eu discipulo algumas pessoas. Eu acompanho algumas pessoas. Mas eu não posso fazer isso com todo mundo. É inviável. É difícil. Não dá. Eu não tenho condição. Talvez outros pastores tenham. Mas eu tenho na minha vida Paulos, eu tenho Barnabés e eu tenho muitos Timóteos. E você tem que achar os seus. Se você não tem, vem falar comigo, eu te aponto. Uma relação de jovens e outros homens com quem você pode conversar e crescer juntos. Mas para ser um discipulador, Mateus 4,19, ele fala, vinde após mim, então requer obediência. Depois ele diz, eu vos farei. O que significa eu vos farei? Significa trabalho. O discipulador vai ter trabalho. Se você não quer ter trabalho, nem comece. Dá trabalho demais. Nossa, como é difícil. Sabe por que é difícil ser discipulador? Porque o discipulador é difícil para ele porque a pessoa a quem ele está discipulando normalmente é uma pessoa dura e teimosa. E muitas vezes o discipulado, ele acredita que sabe mais. E aí o discipulador fala assim, olha, não é por aí que você tem que ir. A pessoa fala, não, mas deu certo com não sei quem. Então, como é difícil ensinar alguém que não quer ser ensinado. Você quer descobrir um pouquinho sobre isso? Pega o seu carro, você que é homem, pega o seu carro, pega o seu filho e vá para uma região bem tranquila, bem deserta, e quando o seu filho tiver a idade adequada para isso, tente ensinar ele a dirigir o carro. Aí você coloca o filho e fala, filho, vou ensinar você a dirigir. Ele fala, pai, já sei, já vi em filme, Velozes e Furiosos, sei como dirigir. Fala, não, Velozes e Furiosos não, apaga isso aí. Aliás, o rapaz morreu lá do filme, viu? Mostra para o seu filho. Fala, bateu lá e morreu. Só no filme que eles capotam, sai todo mundo bem. Na vida real, é de verdade. Mas tente ensinar. Mostre para ele. E você vai perceber que muitas vezes ele fala, eu já sei. Ele quer ser teimoso. Deixa eu dar uma colher de chá para os jovens. Jovens, pega os idosos ou os experientes da igreja, se você preferir assim, e tente ensinar eles a mexer no computador. Vai lá. Fala, pai, senta aqui, vou te ensinar como mexer no WhatsApp. Você vai perceber dificuldade. Você vai perceber resistência. Porque é difícil também o mais idoso aceitar ser discipulado. Sabe por quê? Porque o idoso acredita na seguinte mentira. Eu já sei. Eu sou só discipulador. Não, a fase de ser discipulado. Imagina ser discipulado por alguém. É interessante. São poucos os idosos que procuram aconselhamento bíblico. Não estou falando que não há procura. Mas são poucos. Por quê? Por que será? Esse rapaz novo aí vai me ensinar o quê?
Que experiência ele tem na vida? Eu já sou avô, bisavô, já fiz... Vou lá falar com o pastor não sabe nada a respeito disso que eu estou passando. E muitas vezes é verdade, eu não sei, mas a Bíblia sabe. E a Bíblia é mais idosa do que qualquer um de nós aqui. Então, ela, se você quer, por critério de idade, aprender, então eu vou mostrar para você, o referencial é esse daqui. E juntos nós vamos olhar para a Escritura e aprender. Mas para ser um discipulador, então eu disse para você que precisa obediência, vinde após mim. É preciso trabalho, eu vos farei, vai dar trabalho. E olha, Jesus teve muito trabalho com esse pessoal. E olha, se fosse você no lugar de Jesus, você já tinha chutado todo aquele bando lá, porque o pessoal não é um pessoal dificílimo de lidar. E a última parte do versículo ele fala, vinde após mim, obediência, eu vos farei trabalho, e no final ele fala, pescadores de homens. Discipulado requer transformação. Você não pode discipular alguém que a pessoa nunca muda. Não muda. Se a pessoa não muda, essa pessoa tem que ser descartada. Preste atenção, não fique bravo não. Jesus investiu o mesmo tempo na vida de Judas. E no final Judas foi tirado do grupo. Discipulado requer transformação real. Vinde após mim, eu vos farei pescadores de homens. Bom, agora que você já sabe que você tem que ser discipulador, homem, sabe quais são as dificuldades para você ser um discipulador? O que torna difícil essa tarefa? Não vou abrir todos os textos porque não dá tempo, nosso tempo. Primeiro, o discipulador tem que ser paciente. Difícil. Tem muita gente esquentadinha que quer discipular a pessoa e acha que a pessoa, em 2 encontros, já vai ser uma pessoa diferente. A pessoa fala assim, pastor, tomei a decisão de discipular o meu filho. E eu falo assim, por quanto tempo? Ah, pastor, eu li um livro lá, 7 passos para tornar meu filho melhor. Eu falo, olha, vai ter muito mais do que 7. Aumenta isso aí. 70 vezes 7 no dia. E olha aí por baixo. E tem gente que não consegue discipular outra pessoa porque não tem paciência. O discipulado exige paciência. Vamos ver um texto de Marcos 8, 9. Marcos 8, versículo 9. Graças a Deus que nós estamos usando como modelo de discipulador a pessoa de Cristo. Então o Senhor Jesus era um homem muito paciente. Marcos 8. Acharam aí? Deixa eu ver se está certa a minha referência aqui. 8, versículo 9 em diante. Eram cerca de 4.000 homens que comeram na multiplicação dos pães. Então Jesus despediu as multidões. Logo ao seguir, embarcou juntamente com seus discípulos e partiu para as regiões da Dalmanuta. E saindo os fariseus puseram-se a discutir com ele e tentando pedir um sinal do céu. Versículo 14 em diante. Ora, aconteceu que eles esqueceram de levar pães quando entraram no barco. E não tinham consigo nada, senão um só pão. Entenderam? Jesus multiplicou pães, os pães ficaram lá, sobrou cestos. Jesus embarcou no barco com os discípulos, e os discípulos levaram um pão só. Um só. E olha o que acontece. Preveniu-os Jesus dizendo, vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento dos herodianos. E eles começaram a discordar ou discorrer entre si. Jesus está falando isso porque nós não temos pão. Essa começou a discussão. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que vocês estão discorrendo ou discutindo sobre não ter pão? Ainda não considerastes e não compreendestes. Vocês têm o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? Tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais? Sabe o que significa que ele está mostrando aqui? Ele é um homem paciente. Ele entra no barco e fala, toma cuidado com o fermento, com o engano dos fariseus, toma cuidado com o ensino dos herodianos. E aí os discípulos começam a falar, é que não tem pão, e começa uma discussão, e Jesus fala, vocês não entendem? Vocês têm olho e não enxergam? Vocês têm o ouvido, mas vocês não conseguem, vocês não estão ouvindo o que eu estou falando? Vocês não acabaram de ver o que eu fiz? Quantos pães vocês têm aí? 1? O que eu fiz com o pão lá? Eu multipliquei. Você acha que eu estou preocupado com pão? E Jesus fala, por que o coração de vocês está endurecido? Mas Jesus não chega a falar para eles, raça de víboras, desçam do barco e vão embora. Ele é paciente. Mas ele chama a atenção do discipulado
O discipulador chamando a atenção do discipulado, dizendo, olha, às vezes é necessário no discipulado um homem falar para o outro, o homem falar para um jovem, enfim, o discipulador falar para quem é discipulado o seguinte, para de ser cabeça dura, coração endurecido é isso. Será que você é cabeça dura? Você tem olho e não enxerga? Você não está vendo o que está acontecendo com a sua vida? De vez em quando um pai tem que chamar o filho na sala e sentar e falar assim, você está me ouvindo? Tô. Você está me vendo? Estou te vendo, pai. Então por que você é tão cabeça dura? Que eu ensino e você não muda. É isso que Jesus está fazendo aqui com ele. Será que vocês não percebem? Filho, será que você não entende que andar com essas pessoas é ruim? Será que você não entende que essa decisão é errada? Será que você não... Por que é tão difícil para você entender uma coisa que é tão óbvia? Mas o discipulador tem que ser alguém paciente. Se você não é paciente, quer explodir, aí esqueça. Não dá. Não dá. Discipular um pecador é tarefa para homem. Vou repetir, hein? Discipular um pecador é tarefa para macho. Muito difícil. Tem que ter muita paciência e controle. Além de paciência, precisa ter perseverança. Precisa ser perseverante. Jesus andou com esses homens 3 anos. E João nos diz que o que está escrito nas Escrituras a respeito do que Jesus fez é para que nós venhamos a crer que Ele é o Filho de Deus e crendo tenhamos salvação. E ele no final termina dizendo assim, olha, Jesus fez muitas mais outras coisas, fez muitas coisas que fossem escritas. E aí João exagera, diz, nem os livros do mundo inteiro seriam capazes de conter. Então eu fico imaginando quantas conversas Jesus teve com os discípulos que não vieram para cá. Quantas bolas fora os discípulos deram. Jesus olhava e falava assim, pessoal. De vez em quando Jesus se irritava, sabia? Ele se irritava. Mas a irritação dele não fazia que ele deixasse de ser perseverante. Olha o que diz o texto de Mateus 17, 17. Jesus desceu do Monte da Transfiguração, e lá em cima ele está com Pedro, Tiago e João na montanha, aparecem Moisés e Elias, e eles têm uma visão maravilhosa a respeito de Cristo. No final eles descem a montanha. Versículo 13, versículo 14. E quando chegaram para junto da multidão, depois de descer do Monte da Transfiguração, aproximou-se dele um homem e se ajoelhou e disse, Senhor, compadece-te do meu filho, porque ele é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e outras, muitas, na água. Eu apresentei ele aos teus discípulos, presta atenção, mas eles não puderam curá-lo. Jesus desce do monte, e lá ele é transfigurado, os discípulos veem ele com o aspecto do rei glorificado, e quando eles descem dessa experiência, Pedro, Tiago e João viram, então você tem 9 discípulos, 3 discípulos lá em cima e 9 lá embaixo. E enquanto eles estão tendo uma experiência extraordinária com Jesus, lá embaixo está tendo uma experiência extraordinária com o diabo. É isso que o texto está nos mostrando. Cristo transfigurado, o diabo trabalhando. Cristo no monte, o diabo atormentando as vidas. Pedro falou, vamos ficar aqui? Jesus falou, não. Tem gente sofrendo, vamos descer, Pedro. Mas está tão bom. Eu sei que está bom, mas eu sei o que está acontecendo lá embaixo. E eles descem. E aí o homem vem, se ajoelha e fala, Senhor, tem misericórdia do meu filho. Ele é lunático aqui, é por causa de um demônio. É isso que estava acontecendo. O demônio joga o meu filho no fogo. O demônio joga o meu filho na água, tentando matá-lo. Então o jovem tinha práticas, tendências suicidas. E aí o homem diz uma coisa que deixou Jesus muito triste. Eu trouxe aqui, e os 9 discípulos seus, nenhum deles pôde expulsá-lo. Que tristeza, hein? Nenhum de vocês conseguiu expulsar o demônio? Olha o que acontece no verso de baixo. Versículo 17. Então Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando eu vos sofrerei? Dura a palavra, né? Bem dura. Ó geração incrédula. Pergunto a vocês. Não fiquem tristes. Vocês acham que Jesus está falando de quem?
o homem se ajoelha. Então, até agora, o que acontece para nós é um homem pedindo: Senhor, tem misericórdia do meu filho. E a frase termina dizendo: os seus 9 discípulos não puderam fazer nada. Jesus fala: ó geração incrédula e perversa, até quando eu vou ter de suportar vocês? Até quando eu sofrerei isso? Não é estranho? Não gera um certo mal-estar? Tem a impressão que Jesus está falando mais dos discípulos do que da multidão. Porque os discípulos eram os incrédulos que não conseguiram fazer nada. Mas Jesus está dizendo o quê? Até quando eu vou ter que suportar? Ele é perseverante. Ele não falou: chega, vou embora daqui. Você gostaria de ouvir isso de Jesus? Gente perversa. Falando da nossa igreja aqui, Jesus olha para a Igreja Batista da Redenção e fala: ó gente perversa e incrédula, até quando eu vou ter que aguentar vocês? Fala: Senhor, não fala assim, está me magoando. É, para magoar mesmo. Você é incrédulo, você é perverso. E aí Jesus fala: traz o menino aqui. E aí Jesus expulsa o demônio do menino. Depois, os discípulos vão perguntar para Jesus: Senhor, em particular, por que nós não conseguimos fazer isso? Qual foi a resposta de Jesus? Vocês não podem fazer isso porque esta casta ou esse tipo de coisa, esse demônio, só é expelido com oração e jejum. E Jesus tinha ficado no monte jejuando e orando. Então Jesus está falando assim: olha, é preciso comunhão, dependência de Deus para fazer isso. Por isso vocês são perversos e incrédulos, porque vocês não estão dependendo. Vocês andam comigo, mas não dependem de mim. Eu estou discipulando vocês com paciência e perseverança, mas vocês são pessoas difíceis. E ainda assim Jesus não desiste de nós. Então você não pode desistir das pessoas. Me lembro como se fosse hoje uma aula no seminário em que o professor dirigia a sala, e aí ele contou a experiência de que Jesus orienta os seus discípulos o seguinte: quando vocês chegarem numa cidade, e lá naquela cidade a multidão, as pessoas não receberem vocês, vão embora dessa cidade, e quando vocês saírem dessa cidade, tirem os sapatos e batam a sola do sapato uma contra a outra, para que nem o pó desse lugar era um sinal de juízo, de protesto, dizendo: olha, eu não quero nada de vocês em mim. Então, eles batem a sandália e Jesus falou assim: façam isso, porque eu digo para vocês que haverá rigor sobre eles. E aí um aluno perguntou para o professor Jairo Moreira o seguinte: Pastor Jairo, eu estou discipulando uma pessoa, e eu quero saber a seguinte pergunta: quando é que eu devo bater as sandálias com essa pessoa? Pergunta intrigante. Ele falou: olha, eu estou discipulando uma pessoa, a pessoa é muito difícil. Quando é que eu devo bater as sandálias com essa pessoa e abandonar ela? Fala: chega, o juízo de Deus caia sobre você, não vou fazer mais isso. Aí o Jairo parou, ficou olhando para o aluno e a sala ficou toda na expectativa, para anotar, né, quanto tempo você tem que discipular alguém, ficou esperando. O Jairo pegou um chimarrão. Como é que chama? É tragar que fala, Maurício? Ele tragou o chimarrão, pôs o chimarrão na mesa e virou para o aluno e falou o seguinte: faz o seguinte, quando Deus bater as sandálias com você, você bate as sandálias com Ele. Aí o pessoal já baixou a cabeça, nem olhava mais para o professor. Ele falou assim: olha, você não tem paciência de discipular alguém? Você não tem ideia do trabalho que você dá para Deus. Quando é que Deus está batendo a sandália com você? Então ele falou assim: você tem que ser paciente e perseverante. É um trabalho, gente, é uma missão. Por isso que ser pai é uma coisa de outro mundo. É muito difícil. Se você não está pronto para discipular alguém com paciência e perseverança, não case. Não case. Nada contra as esposas. A esposa vamos falar depois. Estou falando por hora estamos falando dos filhos. E se você casar, não tenha filhos. Gente, é difícil. É difícil. Tem hora que você fala: Senhor, como pode ser tão difícil assim educar um homo sapiens desse tamanhinho? Como pode? Como é que a pessoa pode reagir dessa forma? E eu tenho uma notícia péssima para te dar. O seu filho
É sua imagem e semelhança. Entendeu? É duro, dona Maria, é muito duro. O nosso filho, a gente olha e fala assim, olha que bonitinho o cabelo, puxou o cabelo da mãe. Olha o pezinho do pai, o rosto, não sei. A gente sempre olha o aspecto físico. Aí quando você olha o coração, Deus fala, puxou pai e mãe. Igualzinho. E os pais e mães ficam brigando. Isso aí puxou o gênio da sua mãe, puxou não sei o que lá. E quer dar desculpa. Não, isso aqui é da geração. É que eu sou de sangue espanhol. Nada disso. Nada disso. Mentira, mentira pura. Nós somos Adão e Eva, na prática. E o seu filho nasce com esse gene. Se é homem, ele nasce um verdadeiro Adão. E se é uma mulher, nasce uma verdadeira Eva. Tempo atrás estava dando aula para um grupo, e eu disse para um grupo de irmãos, e eu apresentei que a mulher não podia pastorear. Apresentei as razões bíblicas porque não podia pastorear. E as pessoas reagiram. As pessoas, você entende quem foi que reagiu, não é? As mulheres reagiram. E eu disse para as mulheres o seguinte, olha, essa é a maior prova que vocês são filhas de Eva. Deus colocou no jardim e falou, pode comer de todas as árvores, só não pode dessa. Agora Deus colocou na igreja e falou, pode fazer tudo, só não pode ensinar homem. O que ela fala? Eu quero ensinar homem. É uma prova. É Eva, eu estou vendo Eva aqui. Não muda nada. E gente, nós somos assim. Por favor, seja paciente. Seja perseverante. Porque é seu trabalho como homem ser um discipulador. Não tem desculpa para você não ser. Por fim, um discipulador é paciente, é perseverante e um discipulador é perdoador. Se você não está pronto a perdoar ninguém, nem comece a discipular. Gente, é difícil demais. As pessoas pisam na bola com a gente. Você dá uma orientação bonita para aquela pessoa. Ela tem tudo para seguir aquela orientação. Ela vai e não faz. Você fala, por que você não fez o que eu falei? E a pessoa fala assim, eu achei... Eu na hora pensei bem, mas eu achei que tinha um jeito melhor. Pais, quantas vezes você fala para o seu filho, você dá uma diretriz simples, e o seu filho ou a sua esposa acha que tem uma decisão melhor a ser tomada. E Deus fala assim para você, não desista do casamento, não desista de ser pai. Você precisa ter um coração perdoador. Olha, o que Jesus perdoou esses camaradas no ministério. Devia ser muito difícil. Eu fico imaginando os diálogos, as conversas. Jesus cansado, andando por uma estrada, e o pessoal discutindo, quem de nós é o maior? Olha a pergunta, hein? Quem de nós é o maior? No reino de Deus, quem de nós é o maior? E eles vão perguntar para Jesus, Senhor, qual de nós é o maior no reino dos céus? Pergunta mais tola, quem é o maior no reino dos céus? Jesus ia falar, o maior sou eu. Pode parar a discussão, acabou. Eles estão debatendo, e Jesus fala, olha, entre os governantes do mundo são assim, entre vocês não deve ser assim. Os governantes governam por força, por dinheiro, pelo exército. Vocês não. Vocês querem ser importantes? Sirvam. E os discípulos vão lá. Eu disse para vocês, hoje eu só vou falar o ponto 7. O ponto 7 não tem tempo de entrar no 8 e no ponto 9. Então você já sabe que o próximo culto vai ser sobre quem? Vai ser sobre os homens. Então você ora, venha com o coração aberto. As mulheres estão rindo. Não ria não, pode esperar. Qual é que o texto Mateus 4,19? Não precisa abrir, você lembra lá. Espero que sua memória te ajude a lembrar. Vinde após mim, eu vos farei. Discipulado requer obediência, discipulado requer trabalho e discipulado requer transformação. O Senhor Jesus começa o seu ministério chamando eles. Larguem a pesca, venham andar comigo. E eu vou fazer vocês serem pescadores de almas, vidas. Vocês vão, olha, não vai ser mais peixinho não, vocês vão salvar, vão tirar do mar deste mundo gente para o meu reino. Isso é empolgante, é vibrante. Isso é maravilhoso. Agora, quem já pescou sabe que pescar dá trabalho.
Tem a ver esses pontos aqui que nós estamos falando, além do perdoador, até dá para usar o perdoador, mas não vou forçar o texto não, mas quem pesca tem que ser o quê? Paciente e perseverante. Você põe lá e fica. E fica. E às vezes demora. Mas sabe o que aconteceu ao longo do ministério de Jesus? Jesus ensinou, corrigiu, amou, e lidou, e perdoou, e orientou, e aí Jesus morre. E quando Jesus morre, Pedro nega Jesus, eu não conheço esse homem, fala um monte de coisa para Jesus, fala sobre Jesus. E aí o texto fala, um dos evangelhos mostra que Jesus olha, quando Pedro nega a última vez, eles cruzam um olhar, é uma cena triste. Mas lá em João 21, abre em João 21, o último texto, e nós terminamos hoje. João 21. João capítulo 21 diz assim: depois disto, Jesus apareceu para os discípulos ressurreto, tá? Versículo 21. Depois disso, Jesus tornou a aparecer aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, Tiago e João, e mais 2 dos seus discípulos. Grifa na sua Bíblia aí. Disse-lhes então Simão Pedro: eu vou pescar. Tudo bem com essa exclamação aí dele? Com essa afirmação dele? Eu vou pescar. Vinde após mim, parem de pescar. Vocês vão pescar homens. No final, Jesus morre, Pedro fala: eu vou pescar. E quando Pedro faz essa afirmação, o que os outros fazem? E disseram os outros: nós também vamos contigo. E, gente, presta atenção, que isso aqui é muito mais do que, olha, eu estou estressado hoje, gente, para desestressar eu vou sair para pescar. Muitos homens fazem isso, vão pescar, desestressar. Muitos acreditam que o que Pedro está dizendo é o seguinte: para mim deu. Eu vou voltar para a pescaria. Esse negócio de... Eu neguei Jesus, eu acho que eu não faço mais parte desse grupo, eu não sei o que vocês vão fazer, mas eu sei. Eu vou voltar para o meu barquinho de pesca e vou pescar. E ele entra no barco e os discípulos olham e falam assim: se Pedro vai voltar a pescar, quem somos nós? Olha a importância, Pedro era uma espécie de referencial. Quando ele desvirtua, os outros também vão. E olha o que acontece. E saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estando Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles responderam: não. Eles passaram a noite toda pescando, algo que Jesus tinha dito para eles: parem de fazer. Eles pescaram a noite toda, não pegaram nada. Jesus na praia, só que eles não viram que era Jesus. Jesus perguntou: se pegaram alguma coisa? E a resposta foi: não, não pegamos nada. Então Jesus disse a eles: lançai a rede à direita do barco, e achareis. E assim fizeram, e já não podiam puxar a rede. Tão grande era a quantidade de peixes. O Senhor Jesus falou: vocês estão querendo peixe, gente? É isso que vocês estão pensando da vida? O peixe, eu vou mostrar para vocês onde está. Joga a rede do lado direito do barco agora. Eles jogam a rede e pegam peixe. E algumas vezes na nossa vida Jesus faz isso. Ele aponta onde está a solução para o problema que nós achamos ser o necessário para aquela hora. Só para nos ensinar o seguinte: vocês estão perdendo tempo. Vocês estão querendo peixe? Peixe eu mostro para vocês, está aí. Pega o peixe, sai daí. E olha o que acontece. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: Pedro é o Senhor. E Simão Pedro, ouvindo que era Jesus, cingiu-se com sua veste, porque havia se despido, e lançou-se ao mar. Meio ilógico aqui, né? Para nadar, Pedro colocou a roupa para nadar, e ele pula, fica mais pesado, e sai nadando com aquelas roupas compridona, molhada. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão 200 côvados. Como é que está em outras versões, 200 côvados? 90 metros? 100 metros da praia. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Por que os discípulos estavam a noite toda pescando? Eles queriam peixe.
Quando eles chegam na praia, Jesus já está em pé com um peixe e com um pão. E Jesus tinha perguntado, vocês têm? Não, não temos. Jesus falou, tem peixe aí, ó, desse lado. Eles pegaram o peixe e estão trazendo o peixe. Mas quando eles chegam na praia com peixe, Jesus fala assim, olha, eu não preciso de nada disso. Se é o que vocês querem é peixe, já tem aqui, ó. Já está peixe assado e pão feitinho para vocês. Vocês vão voltar para a vida passada ou vocês vão me servir? O que vocês vão fazer da sua vida? Sabe o que Jesus é? Jesus é um homem perdoador, porque esse pessoal é um cabeça dura. Viram Jesus ressurreto e voltaram a pescar. Mas sabe qual é o nosso problema? Nós olhamos para os discípulos e nós logo rotulamos os discípulos como pessoas difíceis. Nós fazemos a mesma coisa. Quantas vezes o Senhor Jesus pede uma coisa para nós e passa um tempinho, você fala, Senhor, não. Eu estou desanimado disso aqui. Eu vou voltar a fazer o que eu fazia. Eu vou voltar para a vida que eu tinha. Eu vou voltar para as amizades que eu tinha. Eu vou voltar para os pensamentos que eu tinha. E ele fala assim, até quando vocês vão ser assim? E aí ele vai continuar o diálogo, aí não dá tempo de mostrar, verso 11, Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. Se quiser fazer uma observação aí no texto, é por causa desse versículo que as pessoas dizem que Pedro é papa. Não sei qual é a conexão que eles vão fazer aqui, mas não dá. Vem domingo de manhã que eu explico. 153 peixes. Falaram que Pedro puxou sozinho a rede. Grandes peixes. Pedro pegou a rede, que não foi isso que aconteceu, mas de aí vão desdobrar dizendo que ele é o grande líder e se tornou uma das razões porque ele se tornou o papa da igreja, o que não é verdade. Disse-lhe Jesus, vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes, quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Com vergonha também. Voltaram a pescar, Jesus falou que não era para fazer isso. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E esta já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado entre os mortos. Por que João está dizendo para nós que é a terceira vez que Jesus apareceu ressurreto? Os discípulos tinham voltado a pescar depois de ver Jesus 3 vezes vivo. E Jesus tinha comissionado, vão me servir, vão por todo o mundo. O pessoal, vão voltar a pescar. Quer discipular alguém? Você tem que ser perdoador. Porque é difícil. O pessoal é muito cabeça dura. É muito difícil. Queridos, eu vou parar por aqui. O verdadeiro discipulado requer obediência, trabalho e transformação. O verdadeiro discipulador precisa ser paciente, perseverante e perdoador. Na nossa sequência, nós vamos olhar mais duas razões pelas quais os homens têm que orar e pedir a Deus força. Vamos orar? Baixe sua cabeça um instante. Você que é homem, ore por si nesse instante. Você que é mulher, ore pelos homens aqui. Nós estamos falando de coisas que são muito difíceis. Nós estamos falando de um padrão. Estamos colocando como padrão o próprio Cristo. Seu marido tem dificuldade de ser isso. Filhos, orem pelos seus pais. Os seus pais têm dificuldade de ser isso. E eu acredito que todos os homens que estão aqui vão dizer para o Senhor, Senhor, eu quero ser essa pessoa, por favor, me ajuda. Mas se você sair dessa noite, meu irmão, com toda a sinceridade no coração, tentando ser esse tipo de homem, você vai fracassar, porque você não tem forças para isso. É por isso que nós precisamos da pessoa de Cristo. É por isso que você desesperadamente tem que pedir, ajuda-nos na nossa pequena fé. Senhor, que grande tarefa o Senhor me deu como pai, como marido. Eu preciso discipular pessoas, eu quero te servir, Senhor, me ajuda. Deus está ouvindo a sua súplica, Ele quer transformar você num homem melhor. Você que namora, que tem que discipular sua namorada. Você, irmão mais velho, que muitas vezes discipula o irmão mais novo. Você, marido, que discipula a esposa, filhos. Você, mãe, que discipula outras irmãs e crianças. Ó Deus de toda graça, nós somos um povo
chamado das trevas para a luz, e o Senhor recolocou sobre os nossos ombros a tarefa de sermos discipuladores. Mas como é difícil, Deus, porque dá trabalho. Como é difícil porque a pessoa a quem discipulamos requer obediência. E são pecadores. Como dá trabalho porque a pessoa a quem estamos discipulando, nós queremos ver transformação, a necessária mudança de vida, e é difícil, demora. Por favor, nos torna mais pacientes. A vida, as lutas dessa vida, muitas vezes fazem com que o nosso coração seja imediatista. E talvez o nosso discipulado dure décadas antes de ver mudança. Ajuda os pais a não desanimarem. Quando eles olharem para um filho, quando alguém olhar para uma pessoa e falar, essa pessoa não tem esperança, não tem jeito. Tem jeito, o Senhor chamou homens difíceis e pessoalmente os discipulou com paciência, com perseverança e com perdão. Nos ajuda a sermos assim. Nós precisamos muito de Ti, Senhor. Verdadeiramente nós queremos tomar a cruz do discipulado cristão, e queremos seguir a Cristo. Não só uma vez, mas a cada dia, sem ter temor no coração, mas com ousadia. Porque é isso que o Senhor faz todos os dias. O Senhor nos chama, ao nos levantar, nos convida para um discipulado naquele dia. Ajuda cada um de nós a responder: sim, Senhor, eu quero te servir. Eu vou tomar a minha cruz nesse dia e vou te servir com amor sincero. Tira de nós o temor e nos leva a ser o que o Senhor planejou para as nossas vidas. Eu assim suplico em nome de Jesus.